dia amanheceu com cheiro de poeira molhada e orgulho antigo. Ele estacionou a caminhonete velha na frente da concessionária como quem para o cavalo num lugar que não é acostumado a ser visto. A lataria rangia, o motor suspirava cansaço, e o homem desceu devagar, chapéu gasto, botas marcadas pelo tempo, mãos grandes de quem conversa mais com a terra do que com gente. Não era pressa, era costume. Dentro da loja, o ar-condicionado soprava luxo, o piso brilhava como espelho e os carros reluziam. Promessas caras. Assim que ele cruzou a porta, o silêncio foi rápido, quase imperceptível. Aquele silêncio que dura um segundo, mas pesa toneladas. Os olhares vieram antes das palavras. Mediram a roupa. Julgaram o cheiro de sol. Decidiram o valor daquele homem em menos de 3 batidas do coração. E decidiram errado. Muito errado. Ninguém ali sabia que o fazendeiro simples, de fala curta e olhar atento, carregava um segredo maior que todos aqueles carros juntos. Um segredo que não se veste em terno, não anda em salto alto e não pede permissão para entrar. Mandaram ele embora achando que não tinha dinheiro. E esse foi o primeiro erro. O segundo ainda estava por vir. Ele não levantou a voz. Não discutiu. Não fez cena. Apenas respirou fundo como quem já viu seca, enchente, perda e colheita ruim. Gente pequena não assusta quem já encarou a natureza de frente. Enquanto o segurança se aproximava, achando que estava no controle da situação, algo invisível começava a se mover nos bastidores daquela loja. Uma verdade antiga, enterrada sob contratos e aparências, estava prestes a vir à tona, e quando viesse, ninguém ali estaria preparado. Antes de continuar, deixa eu te puxar para dentro dessa história de vez. Escreve nos comentários agora. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber de onde você está sentindo essa história bater. Porque esse tipo de situação não acontece só aqui. Ela se repete em cidades grandes, pequenas, no interior e no centro, onde o julgamento chega antes da pergunta. E talvez você já tenha visto algo parecido. Talvez já tenha sido você o julgado. Ou o julgador. Agora volta comigo, porque o que parecia só mais um dia comum começou muito antes daquele estacionamento. O fazendeiro não nasceu rico. Nasceu cedo para trabalhar. Cresceu aprendendo que a terra responde ao esforço, não à aparência. Enquanto muita gente dormia, ele já estava de pé. Enquanto outros reclamavam, ele plantava. Não herdou fortuna. Herdou silêncio, disciplina e uma paciência que só quem espera meses por uma colheita aprende a ter. Com o tempo, o pequeno pedaço de terra virou muitos hectares. O lucro virou investimento. O investimento virou sociedade. E a sociedade virou algo maior do que ele jamais contou a alguém naquela cidade. Não por medo. Por escolha. Dinheiro para ele era ferramenta, não troféu. Naquela concessionária, cada vendedor carregava uma história que acreditava ser maior que a dele. Cursos, metas, comissões, julgamentos rápidos. Eles achavam que sabiam ler pessoas. Achavam que sucesso tinha uniforme. E quando o viram ali, parado, olhando um carro sem tocar, decidiram que ele não pertencia àquele lugar. Um vendedor cochichou. Outro riu. O gerente observou de longe. A exclusão foi silenciosa, elegante, cruel. Até que veio a frase, dita com um sorriso falso. Esse modelo é muito caro, senhor. Talvez o senhor prefira procurar outro lugar. Ele preferiu ficar. E foi nesse instante, quando escolheu não sair, que o jogo começou a virar. O segurança chegou primeiro, como se estivesse treinado para esse tipo de cena. Pediu que ele se retirasse, alegando procedimento. O fazendeiro olhou ao redor mais uma vez. Reparou nos quadros na parede, nas placas douradas, nos nomes dos fundadores da empresa. Um deles fez seu olhar parar por um segundo a mais. Um sobrenome conhecido, um sobrenome que ele assinava há anos em documentos que ninguém ali tinha lido com atenção suficiente. Ele caminhou até uma das mesas, sentou sem pedir licença e colocou o chapéu sobre o tampo de vidro. O som seco ecoou mais alto do que deveria. O gerente veio rápido, já com o rosto armado. Falou sobre regras, sobre clientes adequados, sobre imagem da loja. O fazendeiro ouviu tudo em silêncio,
como quem escuta vento passando por cerca velha. Quando o gerente terminou, esperando submissão ou revolta, ele falou apenas uma frase curta, limpa, afiada. Chama o dono. Risos contidos surgiram. Alguém comentou que o dono não falava com qualquer um. Outro disse que aquilo era perda de tempo. O gerente, irritado, decidiu provar autoridade e pegou o telefone. Enquanto discava, algo começou a mudar no clima. O nome do contato apareceu na tela. O mesmo sobrenome da placa. O mesmo sobrenome do homem sentado à mesa. A ligação caiu direto na caixa postal. O fazendeiro sorriu de canto. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Ele então tirou do bolso um celular simples, desses antigos, e discou um número curto. Disse apenas, "Pode vir, agora." O silêncio que se seguiu não foi confortável. Foi pesado. E ainda ninguém ali entendia o tamanho do erro que tinha acabado de cometer. Minutos depois, a porta da concessionária se abriu de novo. Um carro preto parou na frente. Um homem de terno saiu apressado, olhando o relógio, ajustando a gravata. Era o diretor regional. Conhecido. Respeitado. Temido. Assim que entrou, foi direto cumprimentar o gerente até que viu quem estava sentado à mesa. O sorriso morreu no rosto. A postura mudou. A voz falhou por meio segundo. Tempo suficiente para tudo desmoronar. Ele chamou o fazendeiro pelo nome completo. Explicou que não sabia que ele viria. Pediu desculpas. Perguntou se estava tudo bem. Cada palavra era um prego sendo arrancado do orgulho dos funcionários. O gerente empalideceu. O segurança deu um passo para trás. O fazendeiro se levantou devagar, pegou o chapéu e respondeu calmamente que não estava tudo bem, que aquela loja tinha esquecido para quem trabalhava. Que respeito não é opcional. Então veio a revelação que caiu como raio em céu limpo. Ele não era apenas cliente, era sócio majoritário, dono da terra onde a loja foi construída, investidor silencioso desde o início. O fazendeiro que mandaram embora achando que não tinha dinheiro era o dono de tudo aquilo. E naquele instante, todos entenderam que a aparência nunca foi patrimônio e que a conta daquele erro ainda estava longe de fechar. No próximo trecho dessa história, a gente entra nas consequências. Demissões, silêncios, mudanças reais. Porque quando a verdade aparece, ela não pede licença. Ela transforma tudo ao redor. O silêncio que tomou a loja depois da revelação não era vazio. Era denso, quase físico, como se o ar tivesse engrossado. Ninguém se mexia. Os carros continuavam brilhando, lindos, caros, inúteis naquele momento. O gerente tentava falar, mas as palavras tropeçavam umas nas outras dentro da boca. O segurança evitava contato visual, pequeno de repente, como quem percebe que confundiu autoridade com uniforme. O fazendeiro caminhou lentamente até o centro da loja. Cada passo ecoava como martelo em metal. Ele não gritava, não humilhava, não precisava. A verdade já fazia isso sozinha. Disse que aquela loja tinha sido pensada para crescer junto com a cidade. Que o investimento não era só dinheiro, era confiança. Confiança de que quem vestisse aquela camisa entenderia que pessoas não são vitrines. Que caráter não tem preço, mas custa caro quando falta. O diretor regional apenas concordava, cabeça baixa, anotando mentalmente cada frase. Sabia que aquilo não era um discurso, era um diagnóstico. O fazendeiro pediu os relatórios de atendimento. Quis ver números, reclamações, avaliações esquecidas. Pediu para ouvir funcionários da limpeza, da oficina, gente que raramente é ouvida. A loja inteira foi obrigada a encarar seu próprio espelho, e o reflexo não era bonito. Alguns vendedores choraram. Outros ficaram duros, defensivos. O gerente foi afastado ali mesmo, sem escândalo, sem plateia. Apenas depois conversamos, que soou como sentença. Antes de sair, o fazendeiro comprou um carro. Pagou à vista. Não escolheu o mais caro. Escolheu o que precisava. Assinou os papéis com calma, letra firme, e deixou claro que voltaria. Não como visitante, como dono atento. Quando a porta se fechou atrás dele, ninguém comemorou. Porque todos sabiam. Aquilo não tinha acabado. Tinha começado.
Nos dias seguintes, a cidade falou. Cada um contou a história do seu jeito. Exagerando aqui, cortando ali. Uns diziam que ele tinha demitido metade da loja. Outros juravam que ele tinha perdoado todo mundo. A verdade era mais complexa, como quase tudo que importa. Ele não queria vingança. Queria mudança. Implantou treinamentos, trocou lideranças, criou regras claras. Atendimento não seria mais sobre comissão apenas, mas sobre respeito. Quem não entendesse isso, sairia. Simples assim. Alguns funcionários floresceram. Descobriram que vender bem não exige desprezar ninguém. Outros pediram demissão, incapazes de viver num lugar onde a aparência não manda. A loja mudou de clima. Clientes perceberam. Gente simples entrou sem medo. Gente rica entrou sem pedestal. O lucro aumentou, ironicamente, porque quando você trata pessoas como gente, elas voltam. O fazendeiro continuou vindo de caminhonete velha, continuou usando chapéu gasto, continuou sendo ele mesmo. Nunca contou sua história completa. Não precisava. A terra ensinou que frutos falam mais alto que raízes expostas. Mas, às vezes, ele parava na porta da loja e observava em silêncio. Observava quem cumprimentava quem olhava nos olhos, quem aprendia. E cada vez que alguém novo entrava, sem saber quem ele era, o teste se repetia. Não para punir, para ensinar. Porque o mundo muda devagar, mas muda. Especialmente quando alguém decide que respeito não é luxo, é base. E em algum lugar da cidade, alguém que assistiu tudo de longe começou a se perguntar quantas portas tinha fechado na vida por julgar. Rápido demais. Quantas histórias perdeu por não ouvir? Essa pergunta ficou no ar, crescendo, esperando resposta. O tempo passou, mas a lição não perdeu o peso. A concessionária virou referência, não só pelos carros, mas pelo clima estranho. Estranho no melhor sentido. As pessoas entravam e eram tratadas como pessoas antes de serem tratadas como clientes. Parecia simples demais para ter dado tão errado por tanto tempo. O fazendeiro observava tudo como quem observa uma lavoura depois da chuva. Não interfere demais, mas não tira o olho. Sabia que crescimento sem cuidado vira mato alto. Certo dia, um jovem entrou na loja usando o uniforme sujo de graxa. Mãos marcadas, olhar inseguro. Alguns funcionários mais novos hesitaram por reflexo antigo, quase automático. Antes que o erro se repetisse, um vendedor veterano se aproximou, sorriu e perguntou em que podia ajudar. O fazendeiro, encostado perto da porta, viu a cena inteira. Não disse nada. Apenas assentiu para si mesmo. A mudança estava criando raiz. O jovem comprou um carro simples. Saiu sorrindo, como quem venceu uma batalha invisível. O fazendeiro saiu logo depois. Não falou com ninguém naquele dia. Porque liderança de verdade não vive de discurso diário. Vive de exemplo repetido. Meses depois, a loja bateu recordes. Mas o dado que mais importava não estava nos gráficos. As reclamações caíram quase a zero. As avaliações falavam de respeito, de acolhimento, de surpresa boa. A cidade mudou o tom ao falar daquele lugar. E aos indígenas poucos, a história original, a do fazendeiro expulso, virou quase lenda urbana. Alguns contavam como aviso, outros como piada nervosa. Poucos entendiam o núcleo da coisa. Até que, numa tarde comum, o antigo gerente apareceu. Não para reclamar, para agradecer. Disse que tinha perdido o emprego, mas ganhado consciência. Que abriu um pequeno negócio e que agora tratava cada cliente como gostaria de ter sido tratado naquele dia. O fazendeiro ouviu em silêncio, apertou a mão dele e desejou sorte. Nada mais, nada menos. Quando perguntaram por que ele nunca processou a loja, nunca expôs ninguém publicamente, ele respondeu algo curto, do jeito dele. Humilhação ensina pouco, responsabilidade ensina mais. Era filosofia de terra, não de livro. Era prática. No fim das contas, ele nunca quis provar que tinha dinheiro. Quis provar que valor não pede licença para existir. Que riqueza sem humanidade é só número. Que o verdadeiro poder é entrar em qualquer lugar sem precisar mudar quem você é. E a história ficou ali, plantada na memória de quem ouviu. Como semente teimosa,
daquelas que brotam quando alguém, em algum lugar, está prestes a julgar pela aparência outra vez e hesita por um segundo a mais, porque às vezes esse segundo muda tudo. Esse segundo a mais virou hábito, virou freio, virou consciência espalhada sem panfleto, sem slogan, sem post motivacional barato. A concessionária seguiu crescendo, mas o fazendeiro começou a aparecer menos. Não por descaso, por missão cumprida. Quem vive da terra aprende quando é hora de plantar e quando é hora de deixar a chuva fazer o resto. Um dia, ele decidiu vender parte da sociedade, não para um grupo gigante, não para alguém distante. Vendeu para funcionários antigos, gente que entendeu o espírito do lugar. Criou um modelo raro. Quem atendia bem, crescia junto. Quem respeitava, participava. Capital com rosto humano. O mercado achou estranho. Funcionou melhor ainda. A caminhonete velha continuou rodando estrada de chão. Ele voltou ao que sempre foi. Silêncio, amanhecer cedo, cheiro de café forte, conversa com a terra. Mas a cidade nunca mais foi a mesma, porque histórias assim não ficam presas a paredes. Elas escapam, elas andam, elas cochicham no ouvido das pessoas nos momentos decisivos. Alguém deixou de destratar um entregador. Alguém ouviu melhor um cliente nervoso. Alguém pensou 2 vezes antes de rir de quem parecia não pertencer. Não por medo de consequência, por entendimento. O tipo de aprendizado que não vem de regra, vem de espelho. O fazendeiro nunca deu entrevista, nunca virou palestrante, nunca usou a história como troféu. Para ele, aquilo era só mais uma colheita inesperada. Plantou respeito, colheu mudança. Simples, antigo e raro. E se você prestar atenção, histórias como essa sempre deixam um rastro, um desconforto bom, aquela sensação de "e se eu estiver errado agora?", aquela dúvida saudável que impede injustiças silenciosas. Porque o mundo não precisa de mais gente poderosa. Precisa de gente atenta. Talvez seja por isso que essa história grudou em você. Não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre olhar. Sobre reconhecer humanidade antes de avaliar aparência. Sobre lembrar que, às vezes, quem parece pequeno carrega o peso de mundos inteiros. E enquanto existir alguém sendo julgado rápido demais, essa história vai continuar viva, mudando nomes, cidades, rostos, mas carregando sempre a mesma lição. Quem mede pessoas pela capa costuma errar o livro inteiro.